O quinto passo: o autoconhecimento e luta contra o mal. Continuemos a nossa viagem interior, ao nosso mergulho profundo para dentro de nós mesmos, resgatando a consciência da nossa identidade sublime, da nossa vocação à unidade perfeita com Deus. Estamos a buscar esse encontro com a pessoa de Jesus, que está a nos inserir no centro do amor, no interior da Trindade Santa. Nunca nos esqueçamos que somos vocacionados à vida plena, da permanência no amor, elevados à categoria de filhos de Deus. Só assim seremos felizes, vivendo a perfeita caridade, unidade com todos os irmãos. Porém, para tanto, precisamos reconhecer que trazemos esse tesouro em vasos de argila. A palavra nos diz: porquanto Deus que disse, do meio das trevas brilha a luz. Foi Ele mesmo que reluziu em nossos corações para fazer brilhar o conhecimento da glória de Deus que resplandece na face de Cristo. Trazemos, porém, esse tesouro em vasos de argila, para que esse incomparável poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4, de 6 a 7. Sim, somos templos do Espírito Santo, mas ainda trazemos em nós fragilidades, deficiências e uma tendência ao desamor. Não conseguimos permanecer na dimensão do amor por nós mesmos, através dos nossos esforços. Quantas vezes decidimos ser mais pacienciosos, mais caridosos, mais santos? A intenção é válida, mas só conseguiremos quando de fato deixarmos Cristo viver em nós. Portanto, precisamos ser purificados, livres da vanglória, da nossa autossuficiência, da expansão do nosso orgulho. Ninguém é bom, senão só Deus, afirma Jesus ao jovem rico. Fala-nos ainda no Evangelho de João, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. Mas como nos é difícil aceitar tal realidade? Geralmente, costumamos construir um personagem para nós mesmos e acabamos por acreditar que o somos de fato. Só que dessa forma, afastamo-nos da nossa verdade, afastando-nos de Deus. Os discípulos de Jesus também enfrentaram essas dificuldades. Lembremos-nos que, após o encontro pessoal com Jesus, adquiriram uma fé viva, que é o primeiro passo. Aproximaram-se do Mestre e do seu amor, segundo passo. Junto a ele, puderam rever os seus valores, largaram as suas redes e desprenderam-se de seus apegos, terceiro passo. Experimentaram as primícias dos céus, descobriram os seus dons e carismas, fortaleceram a sua autoestima em Deus, quarto passo. Porém, ainda não se davam conta da sua fragilidade. Estavam cheios de si mesmos, impedindo com que a graça do Espírito, que é santo, pudesse os conduzir. Em Jesus, a dinâmica era outra. Mesmo sendo Deus, era manso e humilde de coração.
deixava-se ser conduzido pelo Espírito Santo e não pelo seu querer carnal, agindo sempre na unidade trina. A palavra nos diz: Jesus, pleno do Espírito Santo, voltou do Jordão, era conduzido pelo Espírito. Lucas 4:1. Jesus voltou então para a Galileia com a força do Espírito. Lucas 4:14. Jesus vivia em conformidade com a Trindade, pois despojado de si mesmo, abaixou-se, tornando-se obediente até a morte de cruz. Filipenses 2:6. Os discípulos ainda não, escravos do próprio orgulho, presos a um movimento interior egoísta, viviam divididos entre a graça e os seus interesses mesquinhos e pessoais. João e Tiago queriam lugar de destaque no reino. Não só os dois, como nos revela o texto evangélico. E chegaram a Cafarnaum. Em casa, ele lhes perguntou: sobre o que discutíeis no caminho? Ficaram em silêncio, porque pelo caminho vinham discutindo sobre qual era o maior. Ele então sentou, chamou os 12 e disse: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Marcos 9, 33 a 35. A presunção e a dureza de coração deles persistia, como a manifestada em Tiago e João, em resposta à má acolhida num povoado de Samaria. Tiago e João disseram: Senhor, queres que ordenemos desça fogo do céu para consumi-los? Jesus, porém, voltando-se, repreendeu-os. Eles ainda não conheciam, não estavam possuídos pelo divino Espírito de amor. Não tinham um autoconhecimento profundo, um reconhecimento da própria pequenez e incapacidade de amar por si mesmos. Agiam de acordo com seus próprios impulsos. Tal realidade é facilmente vista em Pedro, que na última ceia acreditava ser forte e pleno da graça, imaginava-se pronto. Ele diz: Senhor, estou pronto a ir contigo à prisão e à morte. Pedro não se conhecia, não aceitava suas fraquezas. O orgulho cegava. Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu jamais me escandalizarei. Jesus declarou: em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Ao que Pedro disse: mesmo que tiver de morrer contigo, não te negarei. O mesmo disseram todos os discípulos. Mateus 26, de 33 a 35. Alguns versículos à frente, lemos a descrição das 3 vezes que ele o negou. Vejamos o desfecho. Pedro diz: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro se lembrou das palavras que Jesus dissera. Saindo dali, chorou amargamente. Nesse momento de profunda dor, as máscaras caíram e eles puderam constatar a verdade, olhando de frente a própria pequenez. Sem dúvida,
foi um momento fundamental de libertação e de cura da cegueira orgulhosa da alma, que, fechada em si mesmo, não permitia o predomínio da luz. A partir desse momento, aqueles homens e mulheres, cientes da pobreza, puderam se tornar verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus. Esvaziaram-se de si mesmos e puderam acolher o Espírito Santo, descrito de forma tão bela no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Pentecostes. Este autoconhecimento profundo é muito doloroso para nós. É um desmoronamento de uma imagem construída. Trata-se de uma profunda decepção conosco mesmos. Sabe quando você se decepciona com alguém e vê que nele não se pode confiar? É assim. Mas o que nos é profundamente amargo produz os frutos mais doces, a humildade e a misericórdia. Quem reconhece o seu vaso de argila jamais julga ou condena os demais. Não julgueis, Jesus insiste. Por que querer tirar o cisco do olho do seu irmão, se tem uma trave no seu? Por que ocupar seu tempo em julgar, ao invés de amar a tantos que necessitam imensamente de você? Porém, como é triste ver em nossas comunidades religiosas a disputa por cargos, as fofocas e muita falta de amor. Parece que estamos correndo um sério risco de passar o tempo e continuarmos a viver uma religiosidade estéril, sem crescimento interior, sem santidade. Há um equívoco perigosíssimo que precisamos salientar, o de pensarmos que, ao vivermos uma primeira conversão, já chegamos no alto do Monte Carmelo, no objetivo final da nossa caminhada. Parei de beber, de adulterar, de desviar verbas, vou à missa e me confesso, pago o dízimo. Ótimo! Mas a pergunta é: você é santo? A cada momento do seu dia, é o Espírito Santo a agir em você? Ou você o rejeita para fazer, na maior parte das vezes, conforme a sua própria vontade? Somente quando sentirmos a dor profunda do desmoronamento do nosso falso eu e admitirmos que sem a ação divina não conseguiremos viver o amor, amadureceremos na fé. São João da Cruz alerta: quem confia em si mesmo é pior que o demônio. Ditos 1:7-6. Estamos falando da importância do agir em unidade de amor, a cada pequena ação, a cada palavra, a cada olhar. Santa Teresinha do Menino Jesus descreveu brilhantemente essa pequena via da santidade, que parte da aceitação da verdade, da nossa extrema pequenez. Sabia que tinha os olhos de águia, que desejava voar alto nas asas do amor, mas, reconhecendo a sua incapacidade, comparava-se a um passarinho com poucas penas. Por isso, almejava com ardor voar nas asas da águia adorada, que é o próprio Jesus. A cada pequena atitude, transformava-a em uma linda e grande oferta de amor, clamando a ação do Espírito Santo,
que sempre vinha em auxílio às suas fraquezas. Aqui está o essencial: agir em conformidade com o Espírito Santo, a cada momento, desfrutando desta fantástica comunhão. Como pássaros livres a voar nas asas do Senhor, como as asas do amor, são os que se reconhecem pequenos e necessitados da graça de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O quinto passo no Sermão da Montanha. Estamos caminhando passo a passo pelo Sermão da Montanha, onde Jesus nos leva nesse momento a um verdadeiro exame de consciência. Vejamos. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Porque em verdade vos digo que até que passem o céu e a terra, não será omitido nem um só i, uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar os homens a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e os ensinar, esse será grande no reino dos céus. Com efeito, eu vos asseguro que se a vossa justiça não ultrapassar a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus 5, 17 a 20. Aqui está algo importantíssimo neste Sermão do Monte. Prestemos atenção. Os escribas eram os teólogos, os mestres da lei daquele tempo. Eles interpretavam a lei, sabiam tudo a respeito dela, mas não a viviam. De igual modo eram os fariseus, eram fiscais do cumprimento da lei, conheciam-na, mas não a praticavam. Viviam uma religiosidade de aparência. Eles até apreendiam a palavra de Deus com a mente, mas não viviam o espírito dela. Era apenas uma capa de religiosidade, com o intuito de serem vistos. É a piedade de quem vai ao templo, comunga a Eucaristia, cumpre deveres religiosos e até conhece a vontade de Deus, mas não a leva em conta, não a põe em primeiro lugar na vida. Essa religiosidade é apenas uma capa. As pessoas, ao verem os escribas e os fariseus, diziam: nossa, como eles são religiosos! Mas em muitos deles era só uma aparência. Por isso, em alguns momentos, Jesus os chamou de hipócritas, filhos do inferno, guias de cegos, insensatos. É para eles que Jesus disse: limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Ou ainda, sois semelhantes a sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro cheios de imundície. Serpentes. Raça de víboras, alertava Jesus, pois eram cruéis e vazios de amor. Jesus adverte-os, pois eles não enxergavam, pensando que estavam próximos de Deus. Veja que Jesus condenou esse tipo de justiça, de religiosidade, de atos meramente exteriores. Não nos basta estarmos na igreja, mas sermos igreja. Se a vossa justiça, se a vossa religiosidade, se a vossa piedade for igual à dos escribas e dos fariseus,
poderá enganar a muitos, mas nunca a Deus, e não entrareis no reino dos céus. Mas qual seria a religiosidade autêntica? Jesus diz que a nossa justiça, o nosso modo de agradar a Deus, tem que ultrapassar, exceder a desses homens. É essa justiça que o Pai deseja, é essa religiosidade que o Pai espera. Mas exceder para onde? Exceder para dentro do coração, exceder em qualidade relacional, numa entrega total e sincera, que não acoberta mentira ou dissimulação. É permitir que o coração se torne dilatado de amor, a viver o espírito da palavra de Deus, do perdão, da fraternidade, da humildade e da verdadeira partilha e caridade. A verdadeira religiosidade é essa vivida com a consciência de quem precisa mudar o coração, que vive em estado de transformação, a apresentar como fruto visível o resultado dessa fé, dessa vida de intimidade e de união com Deus. O discípulo de Jesus é um ser em estado de mudança constante, é alguém que não vive uma espiritualidade de propaganda para fora, para ser elogiado, como faziam os escribas e fariseus. Como já foi dito, a nossa vida espiritual tem que exceder para dentro da alma, encher-nos de comunhão, de ensino segundo Jesus, de autoconsciência da própria fraqueza, do reconhecimento da nossa necessidade de mudança. Jesus prossegue: ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem matar será castigado pelo juiz do tribunal. Mas eu vos digo, todo aquele que se irá contra o seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser a seu irmão, raca, será castigado pelo grande conselho. Aquele que lhe disser louco, será condenado ao fogo da geena. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Entre em acordo, sem demora, com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro e sejas posto em prisão. Em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Mateus 5, 21 a 26. Os escribas e fariseus gloriavam-se de nunca terem cometido um assassinato. Todos conheciam esse mandamento, não matarás? Porém, não se trata apenas da morte corporal, pois matamos do ponto de vista espiritual e psicológico. E isso acontece sempre, até mesmo sem que o percebamos. Quantas antipatias, insultos, desprezos, julgamentos ou críticas destrutivas. Chegamos ao ponto de ignorar a existência daqueles que não nos convêm, anulando-os e extirpando-os de nossas vidas. Precisamos identificar, viajar para dentro dos nossos comportamentos, rever nossas posturas, o como falamos com as pessoas,
qual o modo como agimos e pensamos nelas. Continuemos na sequência do texto. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. Se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros, a que o teu corpo todo seja lançado na geena. E se tua mão direita é para ti causa de queda, corta-a e lança-a longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros, a que o teu corpo inteiro seja tirado na geena. Foi também dito: todo aquele que rejeitar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que rejeita sua mulher, a faz tornar-se adúltera, a não ser que se trate de matrimônio falso. E todo aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete adultério. Mateus 5, 27 a 32. O tema do adultério é mais uma justiça do Evangelho que precisa ser inscrita na nossa consciência para que possamos estar verdadeiramente livres e fundados em uma rocha firme. Os escribas e fariseus se gloriavam de não terem traído suas esposas, de não terem em algum momento deitado com outras mulheres. Mas Jesus aprofunda o mandamento, trazendo a nível dos nossos pensamentos, do nosso olhar, dos nossos processos mentais. Como está a nossa sexualidade? Seria apenas objetica, onde o outro é visto apenas em função da nossa satisfação, das nossas necessidades sexuais, sem amor e sem ternura? Como tem sido o nosso olhar? A pulsão sexual é uma das mais fortes dentro de nós, podendo ser ordenada, equilibrada pela ação do Espírito Santo. Jesus enraiza a questão do adultério na interioridade, mostrando que tudo começa com olhar de desejo malicioso. Há coisas que adotamos em nossas vidas que vão se tornando vícios, escravidões, como por exemplo a pornografia. Dificilmente conseguiremos vencer isso apenas com as nossas forças, pois se torna entranhada em nós. Se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o longe de ti. Claro que Jesus não está a falar de amputações físicas, mas de uma determinação pessoal contra o mal, contra tudo que nos desfigura como filhos de Deus. É uma luta interior contra toda a pulsão canalizada para um egoísmo irracional, embebido de buscas desequilibradas e incontroláveis. Temos assistido muitas dessas situações absurdas em nossos noticiários, mas tudo começa pela permissividade nossa, ao contribuirmos para que essas tendências cresçam silenciosamente em nós. É como um câncer que, ao nos darmos conta tardiamente, já tomou conta de nós, carecendo de um tratamento muito mais agressivo, difícil e doloroso. Por isso precisamos rever, sem medos, o que está por trás das nossas ações, quais têm sido as nossas fraquezas, nossos apetites desordenados. No nosso livro Começando o Caminho, aprofundamos nesse tema e nos exercícios de superação. Enfim, temos visto nos atendimentos e em nossas vidas como nos é difícil reconhecer que a raiz dos nossos maiores problemas está em nós
e não nos outros. O caminho nos é desafiador, mas extremamente gratificante e libertador. As pessoas vão se tornando mais humildes e misericordiosas, passando a acolher as mais diversas situações, com amor e paciência, sem se deixarem levar pela altivez, pelas fofocas e intrigas. As trevas vão sendo dissipadas e a alegria, a luminosidade divina vai ocupando o espaço liberto. Importante salientarmos também aqui que esse olhar para si mesmo deve estar impregnado de muita leveza. Certa vez, durante uma palestra sobre esse quinto passo, entrou no fundo da igreja um rapaz embriagado, com uma enxada. Ficou quieto a escutar. No final da colocação, ele levantou-se e veio caminhando pelo corredor central. A palestrante pediu que ele esperasse um pouco, que ela já iria conversar com ele. Mas, já no meio do corredor, abrindo os braços, ele sorriu e disse em alta voz: "Jesus te ama!" A palestrante sorriu e retribuiu: "Te ama muito também." Ele abraçou-a, comovendo a todos os presentes. Em seguida, o homem olhou para os ouvintes e disse: "Jesus ama muito a cada um de vocês. Nós tropica, mas não cai." Lágrimas caíram. Uma forte emoção atingiu a todos. Pôde-se sentir a presença de Jesus a comunicar que muito acima das nossas fraquezas está o seu amor. Sem dúvida, precisamos reconhecer as nossas falhas, mas com leveza, e ao reconhecê-las, o amor poderá agir. Nos nossos atendimentos, temos uma atenção muito especial a esse quinto passo. Costumamos oferecer aos orientandos os nossos livros, Os 7 Passos de Cura do Sermão da Montanha, e o intitulado A Conversão dos Convertidos. Há um esquema muito interessante do orgulho e da humildade, que faz com que muitos desabafem. Nossa, eu me vi aqui. Sim, é o momento de olharmos para nós de uma forma mais profunda e verdadeira. Por isso insistimos que se faça um exame de consciência no final do dia, como se fosse um filme, para que se possa visualizar com clareza onde é que se tem errado. Importante perguntarmos sempre: Jesus agiria dessa forma? O quinto passo no rosário. Nesse momento, iremos meditar juntos essa sintonia entre o quinto passo e os mistérios dolorosos. É um momento de autorreconhecimento e de morte do nosso eu egoísta. Por isso, peçamos a graça para adentrarmos na mística da paixão de nosso Senhor Jesus. No primeiro mistério doloroso, contemplamos a oração e agonia no Horto das Oliveiras. Jesus nos ensina o caminho, a oração. Na intimidade com o Pai, inundado pelo Espírito, pôde encontrar forças para, esquecido de si, doar-se totalmente por amor. Momento para meditarmos a que nós temos doado a nossa vida. No segundo mistério doloroso, contemplamos a flagelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Despido de tudo,
Jesus entrega-se por nós. É flagelado pelo mundo egoísta, mas amado e glorificado pelo Pai. No terceiro mistério doloroso, contemplamos a coroação de espinhos de Jesus. É humilhado, desprezado e abandonado. Que isso não esteja ocorrendo novamente no nosso mundo interior, nas nossas atitudes. No quarto mistério doloroso, contemplamos Nosso Senhor carregando a cruz nas costas, rumo ao Calvário. Que na humildade, fruto do autoconhecimento, possamos ajudar a todos a carregarem as suas cruzes, sem julgamentos ou condenações. Que possamos parar de nos rejeitar mutuamente, com discriminações, e a deixar pessoas excluídas do nosso amor. No quinto mistério doloroso, contemplamos a crucifixão e morte de nosso Senhor Jesus. O mundo tende a matar o amor, a viver uma dinâmica de pirâmide, onde uns colocam-se como melhores, participantes de uma casta superior, enquanto a grande maioria é esmagada e inferiorizada. Cada vez que somos cúmplices dessa dinâmica, estamos crucificando nosso Senhor Jesus, que deu a sua vida para nos levar a um relacionamento fraterno, de partilha, de amor, de respeito, de igualdade e de comunhão. Que possamos crucificar o nosso homem velho, decaído, egoísta, prepotente, que está sempre a julgar e a excluir os demais. Ao contemplarmos a verdadeira face do amor, veremos o Cristo sofredor. Nunca escolheu o seu benefício momentâneo, os prazeres da vida, os poderes mundanos ou as riquezas materiais. Ele escolheu o amor eterno e libertador. Ofereceu-se por inteiro para nos ensinar o caminho do verdadeiro amor. Imaginemos um mundo onde todos fossem como Jesus, a lavar os pés uns dos outros, a entregarem-se e a suportarem os piores tormentos em benefício dos demais. Seria um céu. Por isso, vejamos a importância de crucificarmos o nosso eu egoísta, reconhecê-lo e crucificá-lo na cruz de Jesus. São João Paulo II diz assim: com a flagelação, a coroação de espinhos, a subida ao Calvário, a morte na cruz, ele é lançado no maior desprezo. Nesse desprezo, revela-se não somente o amor de Deus, mas o mesmo sentido do homem. Quem quiser conhecer o seu sentido, a raiz e o seu cumprimento em Cristo, Deus que se rebaixa por amor até a morte e morte de cruz. Os mistérios da dor levam o crente a reviver a morte de Jesus, pondo-se aos pés da cruz junto de Maria, para com ela penetrar
na profundidade do amor de Deus pelo homem e sentir toda a sua força regeneradora. As quintas moradas de Santa Teresa de Jesus. Nunca nos esqueçamos que os santos eram pessoas como nós, mas que ao mesmo tempo tiveram a coragem de percorrer esse caminho de enfrentamento e de libertação. Assim foi com Santa Teresa. Há um fato de sua vida que em muito nos enriquece nesse quinto passo. Certo dia, estando a caminhar no Mosteiro da Encarnação, deparou-se com a imagem de um Cristo muito chagado. Não apenas olhou, mas o contemplou. Diante de tamanha humildade e despojamento do Mestre e Senhor, enxergou a sua própria superficialidade, egoísmo e altivez. Após tantos anos de vida religiosa, com quase 40 anos de idade, pôde viver um momento de conversão profunda, como a dos discípulos ao viverem o mistério da cruz. Vejamos o seu relato. A minha alma já estava cansada e, embora quisesse, seus maus costumes não a deixavam descansar. Aconteceu-me de, entrando um dia no oratório, ver uma imagem guardada ali para uma certa festa a ser celebrada no mosteiro. Era um Cristo com grandes chagas, que inspirava tamanha devoção que eu, de vê-lo, fiquei perturbada, visto que ela representava bem o que ele passou por nós. Foi tão grande o meu sentimento por ter sido tão mal agradecida àquelas chagas, que o meu coração quase se partiu. Lancei-me a seus pés, derramando muitas lágrimas e suplicando-lhe que me fortalecesse de uma vez para que eu não o ofendesse. Eu já desconfiava muito de mim mesma e depositava toda a minha confiança em Deus. Creio que eu disse que não me levantaria dali enquanto a minha súplica não fosse atendida. Tenho certeza de que isso me beneficiou, porque a partir de então fui melhorando muito. Vida 9, de 1 a 3. Lancei-me a seus pés, derramando muitas lágrimas, diz Teresa. Lembra-nos de Pedro. E Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera. Saindo dali, chorou amargamente. Assim como ocorreu com os discípulos, o foi com Santa Teresa e pode ser com cada um de nós. Nas quintas moradas, Teresa também tratará dessas nossas más tendências, desse nosso eu egoísta. Compara-o a uma lagarta que precisa morrer para que possa nascer uma bela borboleta, um eu divinizado e unido a Deus e aos irmãos. Voltemos ao que dizia. A alma, representada por essa lagarta, começa a ter vida quando, com o calor do Espírito Santo, começa a beneficiar-se do auxílio geral que Deus dá a todos, fazendo uso dos meios confiados pelo Senhor à sua Igreja. Confissões frequentes, boas leituras e sermões. São esses os remédios para uma alma que está morta em seu descuido, pecados e ocasiões de cometê-los. Então ela começa a viver e encontra sustento nisso, bem como em boas meditações, até estar crescida. É aqui que se concentra o meu propósito, pois o resto pouco importa.
Tendo, pois, se desenvolvido, a lagarta começa a fabricar a seda e a edificar a casa onde há de morrer. Eu gostaria de explicar que essa casa é, para nós, Cristo. Creio ter lido ou ouvido em algum lugar que a nossa vida está escondida em Cristo ou em Deus, o que é a mesma coisa, ou que a nossa vida é Cristo. Para o meu propósito, qualquer uma dessas expressões serve. Ainda bem não terminamos de fazer tudo o que nos cabe, Deus une a esse trabalhinho, que não é nada, a sua grandeza, conferindo-lhe tanto valor que o próprio Senhor se torna a nossa recompensa. E assim como foi Ele quem fez quase tudo à sua custa, assim também quer juntar nossos trabalhinhos com os grandes sofrimentos que padeceu Sua Majestade, e que seja uma só coisa. Eia, pois, filhas minhas, apressemo-nos a fazer esse trabalho e a tecer tal casulo, despojando-nos do nosso amor próprio e da nossa vontade, do apego a coisinhas da terra, fazendo obras de penitência, oração, mortificação, obediência e tudo mais que sabeis. Quisera Deus, fizéssemos como sabemos e somos ensinadas tudo aquilo que devemos fazer. Morra, morra esse verme, tal como da seda, quando acaba de realizar a obra para a qual foi criado. E comprovareis como vemos a Deus e nos vemos tão introduzidas em sua grandeza, como a lagartinha em seu casulo. Atentai, contudo, quando digo que vemos a Deus, refiro-me ao modo como Ele se faz sentir nesse tipo de união. Vejamos agora o que acontece a essa lagarta. É para isso que tenho dito tudo mais. Quando está nessa oração, e bem morta está para o mundo, dela sai uma borboleta branca. Ó grandeza de Deus! Quão transformada sai a alma daqui, depois de ter estado imersa na grandeza de Deus e tão unida a Ele. Apressemo-nos a fazer esse trabalho e a tecer tal casulo, convoca-nos Santa Teresa nesse quinto momento. No terceiro passo, destacamos o desapego em relação às coisas ou mesmo a pessoas. Aqui, no quinto passo, estamos a tratar de algo mais difícil, o desapego do nosso próprio egoísmo. Somente um coração desapegado será capaz de amar. Sim, por isso, por mais doloroso que seja, vermos o desabamento do nosso eu orgulhoso, isso nos permitirá encontrar algo novo, um tesouro escondido, uma pérola preciosíssima. Santa Teresa, sabiamente, já inicia o texto das Quintas Moradas referindo-se a esses deleitos que nos aguardam. Diz assim: ó irmãs, como vos poderei descrever a riqueza, os tesouros e os deleites que há nas Quintas Moradas? Por isso, irmãs minhas, devemos pedir agora ao Senhor, já que de modo algum podemos gozar o céu na terra, que nos dê o seu favor, a fim de não o desmerecermos por nossa culpa. Que Ele nos mostre o caminho e dê forças à nossa alma para cavar até encontrar esse tesouro escondido. A verdade é que Ele está em nós mesmas. É isso que eu gostaria de explicar-vos.
Estes ultrapassam todos os prazeres da terra, todos os deleites, todos os contentamentos e ainda muito mais. Por isso, morra esse verme, tal como da seda, quando acaba de realizar a obra para a qual foi criado. Teresa descreve o casulo onde a lagarta há de morrer, para nascer uma bela borboleta. Lembra-nos aqui do que nos exorta Santa Catarina de Sena, doutora da Igreja, ao descrever os degraus rumo à santidade. O primeiro é onde o amor entre a alma e Deus é servil, repleto de temores. Já no segundo degrau, há um contato maior com o Senhor e com os dons, mas ainda é um relacionamento interesseiro, um amor imperfeito, buscando-se a Deus apenas para receber benefícios pessoais. Santa Catarina afirma que a maior parte das pessoas permanecem estagnadas nesse segundo degrau. Explica-nos que para atingirmos o terceiro degrau, onde já se estabelece um relacionamento de amor filial com Deus, é preciso entrar na cela do autoconhecimento. Depois, o quarto degrau já seria o da santidade, o do amor perfeito. Mais uma vez, vemos aqui a importância dessa cela do autoconhecimento, desse processo que nos permitirá enfraquecer o nosso maior inimigo, que é o nosso orgulho. Outro fruto será o de que, desapegados de nós mesmos, seremos capazes de acolher com amor a vontade do nosso Senhor. Vejamos o destaque que Santa Teresa dá a esse tema. Pois a verdadeira união pode ser bem alcançada com o favor do nosso Senhor se nos esforçarmos em procurá-la, mantendo a nossa vontade atada apenas ao que for vontade de Deus. Que união esta para se desejar! Venturosa a alma que tiver alcançado, pois viverá com descanso nesta vida e na outra também. Nenhum evento da terra a afligirá, a não ser que ela se veja em algum perigo de perder a Deus ou de ver que Ele é ofendido. Fora disso, nem enfermidade, nem pobreza, nem mortes a atingirão. Quintas Moradas 3:3. Mas prestai grande atenção a isto, filhas. É necessário que morra a lagarta, e o faça à vossa custa. Ali ajuda muito a fazê-la morrer o ver-se em vida tão nova. Aqui é preciso que a matemos nós mesmas. Eu vos confesso que será com muito mais sofrimento, mas tem o seu valor, sendo muito maior a recompensa se sairdes vitoriosas. Quintas Moradas 3:5. Ainda nos adverte, mas ai de nós, quão poucos devemos chegar a ela. Aqueles que evitam ofender ao Senhor e abraçam o estado religioso, imaginam que tudo está feito. Que engano! Restam umas lagartas que não se dão a conhecer, até que, como a que roeu a era de Jonas, acabam por nos roer as virtudes, com o amor próprio, a estima de si mesmo, o hábito de julgar os outros, ainda que em coisas pequenas, a falta de caridade para com o próximo, a quem não amamos como a nós mesmos. Com isso, vamos nos arrastando e cumprimos a obrigação apenas para evitar o pecado. No entanto, não chegamos nem de longe ao que é necessário
para estar inteiramente unidas à vontade de Deus. Quintas Moradas 3:6. Enfim, ao reconhecermos a nossa pobreza, permitiremos a ação divina em nós. Isso possibilitará um processo de união contínua e crescente, até sermos conduzidos pela graça a um matrimônio espiritual. Os filhos desta união serão maravilhosos, as mais diversas virtudes, em especial o amor. Por isso, nas Quintas Moradas, Santa Teresa assinala que grande sinal para ver se estamos progredindo ou piorando é ver o amor de umas pelas outras. Enfim, concluo dizendo que procuremos sempre avançar. Se não houver progresso, tenhamos grande temor, pois, sem dúvida, o demônio nos prepara alguma armadilha, já que não é possível que, tendo a alma chegado a tanto, deixe de ir crescendo. O amor jamais está ocioso, sendo assim muito mau sinal o não avançar. Quintas Moradas 4:10. Textos de São João da Cruz relacionados ao quinto passo. Assim como no terceiro passo, valorizamos muito as orientações de São João da Cruz no que se refere à noite dos sentidos. Nesse quinto passo, toda a riqueza do livro Noite Escura em muito nos iluminará. Diz assim: a alma que Deus há de levar adiante não é introduzida por Sua Majestade na noite do Espírito, logo ao sair das securas e trabalhos da primeira purificação e noite do sentido. Ao contrário, costuma passar longo tempo, e mesmo em anos, em que, ultrapassando o estado dos principiantes, exercita-se na vida dos adiantados. Como escapada de um estreito cárcere, anda nas coisas de Deus com muito maior liberdade e íntima satisfação, gozando de mais abundante deleite interior do que sucedia no princípio, antes de entrar naquela noite sensitiva. Já não traz a imaginação nem as potências atadas ao raciocínio, com preocupação espiritual, como anteriormente, mas com grande facilidade, acha logo em seu espírito muito serena e amorosa contemplação e saber espiritual sem trabalho discursivo. Contudo, não está ainda acabada a purificação da alma. Falta a parte principal, que é a do espírito. Sem esta, pela íntima conexão que há entre o sentido e o espírito, que unidos formam uma só pessoa, a purificação sensitiva, por mais forte que haja sido, não está ainda acabada e perfeita. Por esse motivo, nunca faltam à alma, de vez em quando, algumas privações e securas, trevas e angústias, às vezes muito mais intensas que as passada. Segundo livro da noite, 1:1. Esse texto de São João da Cruz leva-nos a recordar o processo vivido pelos apóstolos. Já vimos o quanto eles renunciaram a tudo para seguir o Mestre, foram enviados 2 a 2, usaram os dons e carismas em suas missões, amadureceram e aprenderam a amar o seu Deus, viveram a noite dos sentidos, mas como já refletimos, ainda não estavam totalmente purificados, não estavam livres para amar.
O desejo de ser o maior, a intransigência e a dureza de coração ainda permanecia, pois a marca do orgulho mantinha-se forte. Somente após a vivência do mistério da paixão de Jesus, eles puderam encontrar a mais profunda libertação e transformação. Como nos são importantes esses momentos que nos possibilitam ver as nossas misérias. Vejamos com atenção o que nos ensina São João da Cruz. O primeiro e principal proveito causado na alma por essa seca e escura noite de contemplação é o conhecimento de si mesma e de sua miséria. Já se tem em nenhuma conta e não acha satisfação alguma em si. Vê agora como de si nada faz e nada pode. Primeiro livro da noite, 12:2. Essa é uma condição sine qua non para que a graça divina possa manifestar-se em nós. Os apóstolos no cenáculo, já cientes e vazios de toda presunção, puderam acolher a chama de amor viva que estava a se derramar profusamente sobre eles. Essa falta de gosto consigo mesma e o desconsolo que sente por não servir a Deus agradam mais a Ele do que todas as obras e gostos que a alma tinha antes, fossem os maiores, pois tudo aquilo ocasionou muitas imperfeições e ignorâncias. Primeiro livro da noite, 12:2. Como proveito dessa noite, passa a ter a alma uma atitude mais comedida e respeitosa em relação com Deus, como sempre requer no trato com o Altíssimo. Quando a alma nadava na abundância de seus gostos e deleites, não procedia assim, pois aquela graça tão saborosa que a consolava aumentava-lhe os desejos de Deus, tornando-os algo mais ousados do que era conveniente. E até chegavam a ser poucos delicados e não muitos respeitosos. Foi o que sucedeu a Moisés, quando sentiu que Deus lhe falava, cego por aquele gosto e apetite. Sem mais consideração, já se ia atrevendo a aproximar-se, e o teria feito, se Deus não o mandasse parar e descalçar-se. Aqui se mostra com que respeito e discrição e com que desapego de todo apetite se há de tratar com Deus. Apenas Moisés obedeceu, tornou-se tão prudente, tão precavido, que, como diz a Sagrada Escritura, não somente perdeu aquele atrevimento de aproximar-se de Deus, mas nem mesmo ousava considerá-lo. Tirados os sapatos dos apetites e gostos, conhecia profundamente sua miséria diante do Senhor, como lhe convinha, para ser digno de ouvir a palavra divina. Primeiro livro da noite, 12:3. Deus iluminará a alma, dando-lhe a conhecer não somente a própria miséria e vileza, mas também sua divina grandeza e excelência. Uma vez amortecidos os apetites, gostos e apoios sensíveis, fica o entendimento livre para apreender a verdade, pois é certo que esses gostos e apetites do sentido, mesmo sendo em coisas espirituais, sempre ofuscam e embaraçam o espírito. Temos agora por averiguado como essa noite escura produz primeiramente o conhecimento próprio, e daí, como de seu fundamento, procede o conhecimento de Deus.
Eis porque Santo Agostinho dizia a Deus: Senhor, conheça-me eu a mim e conhecer-te-ei a ti. Pois, como declaram os filósofos, por um extremo se conhece o outro. Quando verdadeiramente a contemplação purificadora aperta a alma, esta sente as sombras e gemidos da morte e as dores do inferno de modo vivíssimo, pois sente-se sem Deus, castigada e abandonada, e indigna dele, que dela está enfadado. Todo esse sofrimento pode experimentar aqui a alma, e ainda mais, porque lhe parece que será assim para sempre. O mesmo desamparo e desprezo sente a alma da parte das criaturas e especialmente dos amigos. Segundo livro da noite, 6, de 2 a 3. Nesse momento de graça purificadora, devido ao sentimento de grandeza que ainda carregamos, nasce o sentimento de extremo oposto, de íntima pobreza e miséria que há na alma. E esse é um dos principais tormentos que sofre nessa purificação. Sente então em si mesma um profundo vazio e pobreza quanto às 3 espécies de bens que se ordenam ao seu gosto, isto é, os bens temporais, naturais e espirituais. Vê-se cercada dos males contrários, que são misérias de imperfeições, securas e vazios no exercício de suas potências e desamparo do espírito em treva. Como Deus purifica, nesta noite, a alma, segundo a substância sensitiva e espiritual, e segundo as potências interiores e exteriores, convém seja a alma posta em vazio, pobreza e desamparo de todas as partes, e deixada seca, vazia e em trevas. A parte sensitiva é, pois, purificada na secura, as potências no vazio de suas apreensões, e o espírito em escura treva. Segundo livro da noite, 6, 4. Aqui Deus humilha sobremodo a alma, para sobremodo elevá-la depois. Lembra-nos de Pedro após a negação dos demais discípulos, de cada um de nós. Essas almas, escreve São João da Cruz, verdadeiramente são as que descem vivas ao inferno, porque se purificam aqui na terra como se ali estivessem, e essa purificação é a que devia fazer lá, e assim a alma sofrendo tal purificação ou não entrará no fogo da outra vida, ou nele se há de deter muito pouco, porque é de maior proveito 1 hora desse sofrimento aqui na terra do que muitas depois da morte. Segundo livro da noite, 6, 6. Devido à importância desse momento de autoconhecimento, iremos lançar mão de uma reflexão preciosíssima elaborada pelo santo e doutor da Igreja. Façamos agora uma revisão de vida com São João da Cruz. Em seu livro Noite Escura, faz uma análise brilhante dos 7 pecados capitais espirituais, que em muito nos ajudarão a desmascarar nossas más intenções, muitas vezes revestidas de aparentes boas razões. Aproveitemos desses textos para fazermos uma boa revisão pessoal. A alma
Acha seus deleites em passar muito tempo a fazer oração, escreve São João da Cruz. E porventura até noites inteiras gasta nesse exercício. Seus gostos são as suas penitências, seus contentamentos, os jejuns, suas consolações estão em receber os sacramentos e comungar as coisas divinas. E embora o faça com muito fervor e assiduidade, praticando esses exercícios com sumo cuidado, todavia não deixa de proceder em todas essas coisas com muita fraqueza e imperfeição, sob o ponto de vista espiritual. São movidas as almas a essas mesmas coisas e exercícios espirituais pela consolação e gosto que nisso acham. E ainda não estando habilitadas por exercícios de forte luta nas virtudes, daí lhes vem, em todas as suas obras espirituais, muitas faltas e imperfeições. Com efeito, cada qual age conforme o hábito de imperfeição que possui. Ora, como esses principiantes não puderam ainda adquirir hábitos fortes, necessariamente hão de obrar fracamente, quais meninos fracos. E para que, com mais clareza, apareça essa verdade e veja quão faltos estão os principiantes em matéria de virtudes, nas coisas que fazem com facilidade, levados pelo gosto, iremos notando pelos 7 vícios capitais algumas das muitas imperfeições que caem. Conhecer-se-á, então, claramente como as suas obras são de pequeninos. Também se há de ver quantos bens traz consigo a noite escura, de que em breve trataremos, pois limpa, purifica a alma de todas essas imperfeições. Primeiro livro da noite, 1:3. Soberba. Nesta prosperidade, sentem-se esses principiantes tão fervorosos e diligentes nas coisas espirituais e exercícios devotos, que, embora as coisas santas de si humilhem, devido à imperfeição deles, muitas vezes lhe nasce certo ramo de soberba oculta, de onde vem a ter alguma satisfação de suas obras e de si mesmos. Nasce-lhes também certa vontade, algo vã, e às vezes muito vã, de falar sobre assuntos espirituais diante de outras pessoas e ainda, às vezes, de ensiná-los mais do que aprendê-los. Condenam em seu coração a outros quando não os veem com o modo de devoção que eles queriam e chegam até a dizê-lo claramente. Tornam-se semelhante ao fariseu que, louvando a Deus, se gabava das obras que fazia, enquanto desprezava o publicano. A estes mesmos principiantes, frequentemente o demônio aumenta o fervor e o desejo de fazer estas e outras obras, para que juntamente lhes vá acrescentando a soberba e a presunção. E a tanto mal costumam chegar alguns que a ninguém quereriam parecesse bom senão eles mesmos. Assim, com obras e palavras, aproveitam toda a ocasião de condenar e de difamar o próximo. Em vez de considerarem a trave que tem nos seus olhos, ficam a observar o argueiro nos olhos do seu irmão, coam o mosquito alheio e engolem o seu próprio camelo. Às vezes, também, quando seus mestres espirituais, confessores e prelados não lhes aprovam o espírito e modo de proceder, esses principiantes, desejosos de ver suas coisas estimadas e louvadas,
julgam não serem compreendidos ou que os mestres não são espirituais, porque não aprovam ou não condescendem com o que eles querem. Consequentemente, logo desejam e procuram tratar com outros que lhes guardem ao gosto. Com grande presunção, costumam propor muito e fazer pouco. Têm por vezes muita vontade de serem notados. Têm vergonha de dizer seus pecados claramente, para que os confessores não os tenham em menos conta. E na acusação de suas culpas, vão colorindo e disfarçando de modo a dar-lhes aparência de menos graves. E isto, na verdade, mais é excusar do que acusar. Às vezes, buscam outro confessor, para ele dizerem as culpas mais graves. Outros se entristecem em demasia quando veem suas quedas, pensando que já haviam de ser santos. E assim, aborrecem-se contra si mesmos, com impaciência, o que é outra imperfeição. São inimigos de louvar a outros e muito amigos de que os outros os louvam. Primeiro livro da noite, 2, de 1 a 5. A avareza. Muitos desses principiantes têm às vezes também grande avareza espiritual. Mal se contentam com o espírito que Deus lhes dá. Andam muito desconsolados e queixosos por não acharem nas coisas espirituais o consolo desejado. Muitos nunca se fartam de ouvir conselhos e de aprender regras de vida espiritual. Querem ter sempre grandes cópias de livros sobre o assunto. Vai-se-lhes o tempo na leitura, mas que em se exercitarem na mortificação e perfeição da pobreza interior do espírito como deveriam. Além disso, carregam-se de imagens, rosários bem curiosos, afeiçoam-se mais a essa cruz do que àquela. Também vereis a outros bem munidos de Agnus Dei, relíquias e santinhos, como as crianças com brinquedos. Condeno em tudo isto a propriedade do coração e o apego, pois essa maneira de agir é muito contrária à pobreza de espírito. Convém, entretanto, a alma fazer de sua parte quanto lhe é possível para purificar-se. Primeiro livro da noite, 3, de 1 a 3. Luxúria. Outras muitas imperfeições têm os principiantes acerca de cada vício capital, mas para evitar a prolixidade, deixo-as de parte, tocando somente as mais importantes, que são como origem e causa das demais. Outras vezes também surge nesses espirituais, tanto no falar como no agir espiritualmente, certo brio e galhardia, com a lembrança das pessoas que têm diante de si, e as tratam com algum modo de gozo vão. Isso nasce também de luxúria espiritual, da maneira que a entendemos aqui, e ordinariamente acompanha-se de complacência da vontade. Alguns, sob pretexto de espiritualidade, cobram afeições com certas pessoas que muitas vezes nascem de luxúria e não de espírito. Quando a afeição é puramente espiritual, à medida que cresce, aumenta também a de Deus. E quanto maior é a sua lembrança, maior é igualmente a de Deus, e infunde desejos dele. E em crescendo uma, cresce a outra. Essa característica tem o Espírito de Deus. O bom aumenta com o bom,
por causa da semelhança e conformidade. Se o amor, porém, nasce do citado vício sensual, produz os efeitos contrários. Quanto mais cresce um, tanto mais diminui o outro, e a lembrança do mesmo modo. Com efeito, crescendo o amor sensual, logo verá a alma como se vai resfriando no amor de Deus e esquecendo-se dele, e por causa daquela lembrança, sentindo algum remorso de consciência. O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Isto é, o amor que nasce da sensualidade permanece na sensualidade, e o que procede do espírito permanece no Espírito de Deus e o faz crescer. Tal é a diferença entre os dois amores para os conhecer. Quando a alma entra na noite escura, todos esses amores ficam ordenados. Ao que é conforme Deus, fortalece e purifica, e ao outro, acaba e tira-o, e no princípio ambos se perdem de vista, como depois se dirá. Primeiro livro da noite, 4, de 6 a 8. Ira. Por causa da concupiscência nos gostos espirituais, muitos principiantes, ordinariamente, os possuem com muitas imperfeições quanto ao vício da ira. Ao se lhes acabar o sabor e o gosto nas coisas espirituais, acham-se naturalmente desabridos e, com aquela falta de gosto que têm na alma, ficam mal-humorados. Por isto, se encolerizam com muita facilidade por qualquer ninharia e chegam ao ponto de se tornarem intratáveis. Isto sucede, muitas vezes, após terem gozado de muito recolhimento sensível na oração. Em se lhes acabando aquele gosto e sabor, fica-lhe o humor muito desgostoso e contrariado, como a criança quando a apartam do peito. Há também outros destes espirituais que caem em outra maneira de ira espiritual. É quando se irritam contra os vícios com certo zelo inquieto, mostrando-os aos outros. Chegam a ter ímpetos de repreender os outros com muito mau modo, e algumas vezes assim o fazem como se somente eles fossem senhores da virtude. Faltam assim a mansidão espiritual. Há também diversos que, vendo-se imperfeitos, zangam-se consigo mesmos, com impaciência pouco humilde, e chega a ser tão grande essa impaciência que quereriam ser santos num só dia. Primeiro livro da noite, 5, de 1 a 3. Gula. Acerca do vício, que é a gula espiritual, há muito que dizer. Com dificuldade se acha um destes principiantes que, mesmo procedendo bem, não caia em alguma das muitas imperfeições, geralmente nascidas nessa espécie de vício, do sabor encontrado a princípio nos exercícios espirituais. Muitas pessoas, enlevadas com esse saber e gosto, procuram mais o deleite do que a pureza e discrição de espírito, visada e aceita por Deus em todo o caminho espiritual. Atraídos pelo gosto experimentado em suas devoções, alguns se matam de penitências, outros se enfraquecem com jejuns, indo além do que a sua debilidade natural pode suportar. Agem sem ordem nem conselho de outrem,
furtam o corpo à obediência a qual se deviam sujeitar, chegam até ao ponto de agir contrariamente ao que lhes foi mandado. Tais almas são imperfeitíssimas e parecem ter perdido a razão. Procuram satisfazer a sua própria vontade. A gula espiritual, juntamente com a soberba, vai neles se firmando, uma vez que não vão pelo caminho da obediência. Essas pessoas de que falamos aqui, quando comungam, empregam todas as suas diligências em buscar algum sentimento ou gosto, mais do que em reverenciar e louvar com humildade ao seu Deus. De tal maneira buscam consolações que, em não as tendo, julgam nada terem feito nem aproveitado. Nisto, têm a Deus em muita baixa conta, pois não entendem que esse proveito de gosto sensível é o menor que produz o Santíssimo Sacramento. O maior é o proveito invisível da graça que deixa na alma. E para que ponhamos nele os olhos da fé, muitas vezes tira o Senhor os gostos e sabores sensíveis. Do mesmo modo, procedem no exercício da oração. Pensam que tudo está em achar gosto e devoção sensível e procuram obtê-lo, como se diz, à força de braços, cansando e fatigando as potências e a cabeça. E quando não conseguem esses gostos, ficam muito desconsolados, pensando que nada fizeram. Por esta pretensão, perdem a verdadeira devoção e espírito, que consiste em perseverar na oração com paciência e humildade, desconfiando de si mesmos e buscando somente agradar a Deus. Quando essas pessoas não acham alguma vez consolação sensível, seja no exercício da oração ou qualquer outro, perdem a vontade de fazê-los. São semelhantes às crianças, movendo-se e agindo, não pela parte racional, mas pelo gosto sensível. A sobriedade e temperança espiritual produzem na alma outra disposição bem diversa, inclinando-a para a mortificação, temor e sujeição em todas as coisas, e mostrando-lhe que a perfeição e valor das coisas não consistem na sua multiplicidade, nem no gosto sensível que proporcionam, mas sim em saber negar-se a si mesma em tudo. Primeiro livro da noite, 6, de 1 a 7. Inveja. Quanto à inveja, muitos costumam sentir movimentos de pesar com o proveito espiritual dos outros. Experimentam uma pena sensível quando veem outras almas passar-lhes à frente no caminho espiritual e não querem que por esse motivo sejam louvadas. Sentem tristeza com as virtudes alheias e às vezes não podem mesmo suportar esses louvores ao próximo sem que procurem desfazê-los o mais possível. Primeiro livro da noite, 7, 1. Preguiça espiritual. Quando alguma vez não encontram na oração aquele sabor que o seu apetite desejava, porque, enfim, convém sejam privados de tais consolações por Deus, que deste modo os quer provar, não querem mais voltar a ela
chegam mesmo a abandonar a oração ou a fazê-la de má vontade. Esta preguiça leva os principiantes a deixarem atrás o caminho da perfeição, que consiste na abnegação da própria vontade e gosto por amor de Deus, para buscarem o gosto e o sabor do que lhes agrada, e assim procuram satisfazer mais a sua vontade que a de Deus. Muitos desses principiantes desejam somente que Deus queira o que eles querem. Sentem tristeza em conformar sua vontade à vontade divina, e é com repugnância que o fazem. Imaginam que tudo quanto não contenta seus desejos e gostos não é vontade de Deus, e pelo contrário, quando acham satisfação, pensam que Ele também está satisfeito. Nosso Senhor, em pessoa, ensinou, muito ao contrário, no Evangelho, que se alguém perdesse a sua alma por amor dele, ganhá-la-ia, e quem a quisesse ganhar, perdê-la-ia. Primeiro livro da noite, 7, 2 a 3.